Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Valber Freitas por aqui, professor de língua portuguesa da equipe Aprova Concursos, e é com uma grande satisfação que eu venho trazer para vocês aqui algumas observações a respeito da banca IDCAP, tá? Como ela é, né? Então, quais são as características principais dessa banca? E como que ela cobra de você, candidato, tá? E a melhor maneira que você deve fazer para poder se preparar para os concursos desta banca, tá bom? Então, neste curto vídeo, nós iremos fazer menções às características principais desta banca, e aí espero que você possa absorver tudo aquilo que a gente for trabalhar aqui, para que você possa mandar super bem na hora do seu concurso, tá bom? Então, olho na tela, acompanhe aqui comigo, tá? Banca IDCAP, como ela cobra e o que você deve estudar, tá? Vejamos então como ela cobra, pessoal. A banca IDCAP, ela traz provas, né? Ela não costuma, na verdade, fazer provas extensas. E isso vai se aplicar tanto ao número de questões, que normalmente vão ficar ali entre 50 e 70 questões no máximo, tá? Essa é a característica dessa banca, como também aos textos explorados nas avaliações. Então, diferente, por exemplo, de bancas tradicionais, como o FGV, até mesmo CESP, UNB, tá? Esta banca ela não costuma apresentar textos muito extensos nos seus enunciados. Com isso, a prova acaba que não é de grande extensão também, o que para muitos acaba por ser um ponto positivo, tá? Aí vai depender muito da sua forma de fazer questões ou de se preparar para as provas, tá? Tem gente que é mais acostumada e que prefere questões mais longas, né? Por quê? Porque sabe que uma grande parte dos candidatos vai se cansar com aquilo ali. Outras preferem provas mais curtas, né? Como é característica dessa banca. Por quê? Porque a prova é mais objetiva. Acaba que você olha, já sabe ou não sabe a questão, já resolve aquela ali e já parte para outra, tá? Então é questão de característica de cada um, beleza? Bom, outra característica, tá, da IDCAP, as questões costumam ser bem diretas, tá, e possuem dificuldades de mediana para baixo. O que isso significa? Significa dizer que você, estando bem preparado para este concurso, a chance de você quase bater gabarito é muito alta. Por quê? Questões de mediana para baixo em termos de dificuldade, pessoal, são aquele tipo de provas, tá, que você não pode dar o luxo de perder questões tidas como tolas, como bobas, tá bom? Embora, claro, a gente deve respeito à banca, né? E nenhuma questão é feita de maneira boba. Mas o que eu quero dizer é que aquelas questões que são muito fáceis, essas principalmente você não pode errar. Por quê? Porque dificilmente você vai se deparar ao longo desta prova, ou ao longo de provas realizadas por esta banca, com aquelas questões muito complexas, tá? Novamente citando a Fundação Getúlio Vargas, que, por exemplo, na parte de língua portuguesa, é tida como um dos portugueses, né, mais difíceis do Brasil, ou como uma das provas mais difíceis do Brasil, a prova de português da FGV. Aqui não, aqui você dificilmente vai se deparar com questões que você deverá ficar em dúvida, tá? Ou que você deverá pensar muito, extrapolar muito acerca daquilo que a questão está cobrando. A prova é bem objetiva, então você vai bater o olho, tendo conhecimento do assunto, você vai resolver e já vai para a próxima naturalmente, beleza? Ela é mais influenciada pela natureza dos conteúdos cobrados do que por mecanismos, né, para confundir o candidato. Aqui a gente sempre cita o CESP, o UNB. Por quê? Durante muito tempo, hoje menos, tá? Mas durante muito tempo, a prova do CESP, o UNB, ela era conhecida como as famosas pegadinhas, ou pelas famosas pegadinhas, tá? Aquela questão em que você olhava e parecia ser muito fácil, e aí quando vinha um gabarito, né, você sempre se perguntava o porquê de errar. E aí só depois, com a calma de estar resolvendo a questão fora do ambiente de prova, é que você muitas vezes conseguia olhar aquilo que estava ali como uma forma de realmente fazer você escorregar. Essa não é o caso, tá? A IDCAP não é o caso de cobrar questões desse jeito. Então, provas de IDCAP elas são mais objetivas. Então, bateu o olho numa questão, imagina se é a resposta, quase certeza de que você está correto, tá? De que a resposta de fato está ali diante de você, beleza? Então, não precisa aqui, neste concurso, nesta banca, ficar preocupando-se se pode haver uma pegadinha ou não, até porque se você se deparar com uma questão de nível muito mais fácil, lembre-se que também é característica dessa banca cobrar questões dessa maneira, tá bom? Então fiquem bem tranquilos. Uma outra característica é que, de modo geral, vão tratar de itens de múltipla escolha e não há penalidades para erro, isso é, uma errada não anula uma certa. De novo, citando como referência o CESP-UNB, né? Então, normalmente, a IDCAP vai trabalhar com questões de múltipla escolha,
4 ou 5 alternativas. Dificilmente, como o CESP, como o Quadrix, por exemplo, vai trabalhar com aquelas questões em que você deve julgar os itens como certo ou errado, tá? Aqui não é o caso. E aí, claro, dificilmente também você terá penalidade em que uma errada vai anular uma certa, de maneira que não é o caso, diferente, por exemplo, do CESP, da Quadrix, em que há essa penalidade, aqui não é o caso de não saber na resposta, não chutar nada, deixar em branco, jamais, tá? Então, prepare-se para que você faça o maior número possível de questões corretas. Mas é claro que ao longo do concurso, né, ao longo da prova, você pode se deparar com uma outra questão cuja resposta você não faça ideia. Neste caso, você deve chutar, tá bom? E aí, claro, existem diversas técnicas de chute, como, por exemplo, ver aquelas que você tem certeza que estão corretas e ver qual que é o predomínio, né, de letra. Então, a maioria é letra C, eu tenho que chutar outra e vou chutar qualquer outra letra que não é letra C. Por quê? Porque normalmente a banca ela vai buscar um equilíbrio entre as respostas, né? Então, normalmente ele, digamos, 50 questões, tá? Então, 12 questões com a alternativa A, mais 12 questões com a alternativa B, ela vai buscar esse equilíbrio. Então, viu, por exemplo, que já temos 14 questões corretas de letra C. Tem que chutar uma, então não vai na letra C. Por quê? Porque a banca vai buscar esse equilíbrio, chuta outra alternativa, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês é que neste caso, nesta banca, não é para deixar questões em branca. Por quê? Porque não há penalidade. Uma questão errada não irá anular uma questão certa sua. Beleza? Tranquilo? Uma próxima dica. Também é uma prova que requer bastante a memorização, a famosa decoreba, tá? Então é uma característica também da IDCAP, pessoal. Ela requer bastante essa tal memorização, já que apresenta vários itens decorebas. Além disso, as questões costumam ser bem variadas, buscando abordar o máximo de conteúdos previstos no edital. Falando pela parte de língua portuguesa, quando a banca ela estipula para você o conteúdo programático, neste caso, a banca ela vai passar provavelmente por todos os conteúdos programáticos previstos no edital, tá? Então a parte de português, em que vai falar sobre fonologia, acentuação gráfica, vai falar sobre emprego de hífens, morfologia, o emprego das classes gramaticais, a parte de análise sintática, tá? Concordância, verbal e nominal, regência, crase, tudo isso que o edital ele prevê, sugestão é que você domine esses conteúdos. Por quê? Porque provavelmente, falando mais especificamente de português agora, tá? Provavelmente ela vai passar por todos esses conteúdos. A prova normalmente, esta banca normalmente, ela privilegia trabalhar uma questão de cada assunto. É diferente também de outras questões, de outras bancas, melhor dizendo, consagradas também, né, em que às vezes ela tem ali 10 itens para cobrar a parte de português e às vezes na mesma prova de 10 itens apenas cobra 2, 3 questões de crase, por exemplo, que é o mesmo assunto. Então, diferente da característica dessa banca aqui, tá bom? Então, tem que realmente dominar ali os mecanismos do edital, tá? Aquilo que o edital prevê. Bom, e de maneira resumida, tá, pessoal? O nível de dificuldade de médio para baixo, tá? Ou para de mediano para baixo ali, com focos em questões mais objetivas e foco na clareza também. Então, tenha isso em mente, tá? Formato das questões predominantemente de múltipla escolha, sem penalidade por erros, né? Então, aqui foi a parte que eu comentei com vocês que não vale a pena deixar essa questão, questões dessa banca em branco, tá? Não vale a pena. Então, chute, porque se você errar, você não será penalizado por ter errado. Os enunciados são do tipo curtos e diretos, com linguagem clara e sem complicações desnecessárias, tá? Ou seja, não é característica da IDCAP montar pegadinhas, colocar cascas de banana para que você escorregue. Não é característica dela, beleza? E por fim, conteúdo que valoriza a legislação seca, atualidades, textos de jornais e boletins oficiais, com menor foco em doutrina ou em casos hipotéticos complexos, tá? Por exemplo, aqui, diferente também da Fundação Getúlio Vargas, que em questões, por exemplo, de direito, vai te mostrar casos concretos em que você deve julgar, fazer peças, né? Claro, em concursos específicos. Aqui não, aqui é mais objetivo, né? Questões mais diretas, digamos assim. E aqui, né? Um pouquinho falando sobre a parte de português, pode ter textos longos para interpretação, porém o que são curtos são os enunciados das questões, tá? Exigindo bom conhecimento de gramática e semântica, mas as questões costumam ser claras e diretas, por isso os enunciados costumam ser mais rápidos, mais curtos, tá? Mais breves, digamos assim. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa dica aqui. Fico por aqui, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, até uma próxima. Tchau, tchau.